Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para esta série tão luminosa, na qual contemplamos os ditos do ancião Tadeu de Vitovinica, esse monge cristão, monge da Igreja Ortodoxa Oriental, da Igreja Ortodoxa da Sérvia, que viveu entre 1914 e 2003 e foi um religioso especialmente dotado da qualificação de ensinar espiritualmente. Ele era um hieromonge, um presbítero do ramo monástico, e ele era também conhecido por esse aconselhador. Na Igreja Ortodoxa existe essa característica, do pai espiritual, daquele que tem um talento inspirado por Deus para poder dar conselhos, não é? E isso não é uma caracterização oficial, não é um cargo, ok? Mas é um carisma reconhecido. O ancião Tadeu de Vitovinica, então, é uma dessas pessoas abençoadas. E aqui nós estamos meditando sobre os seus ensinamentos. Ele que é um grande devoto, um bhakta puro, e alguém que centrou seus ensinamentos na característica da purificação das mentalidades. Então essa é a nota fundamental, de todos os ditos do ancião Tadeu, é levar a nossa mente para uma posição mais pura, para que nós possamos compreender como que o amor de Deus fluirá em nossa vida. Hoje, então, vamos aqui ler mais 5 ditos deste maravilhoso ancião Tadeu. O primeiro dito de hoje é: nós podemos encontrar algo de edificante na vida de qualquer pessoa. Mesmo o pior ladrão tem algo de bom nele. Esse dito ele é tão maravilhoso porque somos, levados a nos identificar muito, muito concretamente com os nossos personagens fulano, ciclano e beltrano. E definitivamente há pessoas nesse mundo que são malvadas, perversas, realizam coisas dramaticamente ruins. E nós então somos levados a considerar que esse indivíduo ele não pode ser, uma alma espiritual e eterna, uma ancha, uma chispa, uma partícula infinitesimal do Senhor. Então nós achamos que essas pessoas são malvadas, intrinsecamente malvadas, concretamente malvadas. E nisso a gente se fecha muito a possibilidade de entender que nós mesmos somos também almas espirituais e eternas, anchas, chispas, infinitesimais partes de Deus. Ainda que nós gostemos de pensar que somos bons, que somos perfectíveis, que os nossos erros são decorrentes de uma série de circunstâncias complexas, Na melhor das hipóteses, nós somos ignorantes, mas não somos malvados, E merecemos então a misericórdia de Deus. Mas nós gostamos de pensar, ou nós somos muito fortemente levados a pensar, que há certas pessoas que são inteiramente maus. E o que o ancião Tadeu está dizendo aqui é que não, que mesmo o bandido mais torpe tem algo de bom nele. Como que a gente pode tentar se aproximar disso, pensar sobre isso? A gente vê que mesmo pessoas assim que são notórios vilões da história, a gente percebe que ele tem alguma coisa, ele tem um amor, por exemplo, por um filho, por uma filha, por uma esposa, por um esposo. Às vezes gosta de animais, às vezes demonstra a respeito de alguma coisa um sentimento genuíno de afeição, de cuidado, que nos conecta. O que não vai desconstruir todos os problemas que essa pessoa causou ou causa. Uma coisa não elimina a outra, mas esse sinal nos permite considerar esse dito do ancião Tadeu, não é? Em todos há algo edificante, em qualquer pessoa, porque todas as pessoas são
almas espirituais eternas por debaixo de toda essa cobertura de fulano, ciclano e beltrano que temos aqui. Não é? E é nesse sentido que a gente deve entender que todas as pessoas, todas sem exceção, todos os seres, são queridos e amados de Deus. Quando então nós nos obstinamos antagonicamente contra alguém, a gente precisa perceber que é a respeito dos personagens, não é? E que nós não devemos nos arvorar em ter ódio por ninguém. O que é uma reflexão muito difícil de ter. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia: água é água, mas tem água que você usa para lavar as coisas, tem água que você usa para regar as plantas, tem água que você usa para beber, tem água que você usa para o ritual religioso. Você não usa a água que você vai limpar o seu carro para o ritual religioso ou para beber, não é verdade? E nisso ele dizia: da mesma forma, Deus está em todos, mas as formas que o acolhem são diferentes. Então ele dizia: Narayana está no tigre, Narayana está no homem, Narayana está no perverso, Narayana está no santo. Então, se Narayana homem se aproxima de Narayana tigre, Narayana tigre machuca Narayana homem. Então é preciso manter distância de Narayana tigre, sem deixar de identificar que nele existe ali uma kala, uma ancha de Deus. Mas a forma é diferente. Da mesma forma, nós devemos cumprimentar os malvados de longe, dizia Sri Ramakrishna. Então, esse dito do ancião Tadeu não está desconsiderando isso, mas ele está nos fazendo ver pelo lado positivo, pelo lado que nos faz ter compaixão, que nos faz pensar o melhor dos outros. É muito difícil pensar o melhor dos outros, nós estamos sempre tendentes a pensar o pior. Pensar o melhor dos outros é um exercício muito positivo, não é? Aqueles que dizem assim, né? Ah, o bandido bom ou o bandido morto. Eu entendo perfeitamente, a pessoa está cometendo crimes, ela precisa ser separada. Não é preciso contrapor-se a isso, definitivamente, né? Lembrar do Bhagavad Gita. Arjuna é chamado a cumprir o seu dever de enfrentar uma tirania. Nós devemos sim combater os bandidos e malvados, definitivamente. Mas não devemos esquecer de que eles são almas espirituais eternas, cumprindo um papel nesse jogo do Senhor. Ok? Muito bem. Outro dito: a vida aqui na Terra é uma incessante luta física e espiritual. Também muito importante. É uma incessante luta. Ou seja, não termina. Não há momento em que você não esteja lutando neste mundo. É uma batalha física e espiritual. Qual é a batalha física? É a sobrevivência. Manter-se, né? A gente não consegue ficar parado e se manter. Você tem que se exercitar. Você tem que mover as coisas para sobreviver. Não é? A gente pode não perceber isso, mas é isso que a gente faz todos os dias. Uma batalha para se manter saudável, para se manter vivo. Seja qual for o grau da nossa circunstância material. Claro que há pessoas em que isso é mais evidente. Pessoas que lutam pela sobrevivência assim, de modo mais concreto, né? Não sabe se vai comer todos os dias. Não sabe se vai tomar banho todos os dias. Não porque não queira, porque não tem casa, porque não tem trabalho, porque não tem fonte de renda, né? Mas mesmo as pessoas que não... Esses são mais óbvios. Mas mesmo as pessoas que não estão nessa circunstância também precisam movimentar a sua vida. Isso é uma luta. Por quê? Porque o nosso ser, a natureza do nosso ser é uma partícula de Satchitananda. Nós somos existência, nós somos consciência e nós somos bem-aventurança em uma partícula infinitesimal, ok? Mas nós somos desta origem. Nesta nossa origem nós não temos necessidades de lutar. Nós somos. Mas estamos aqui associados a esse corpo, mente, personalidade que precisa se manter. Não é? Precisamos beber água.
Ok? Precisamos descansar, precisamos de boa qualidade de sono. Senão a gente adoece. E isso tudo é uma luta. Precisamos de bons relacionamentos, precisamos de saúde mental, não é? Precisamos de bom ar, precisamos de condições de vida materiais que exigem esforço para serem alcançadas, mantidas, preservadas, não é? Muito bem. E a luta espiritual? A luta espiritual é centrar a nossa mente na nossa natureza real e na fonte dela, o Supremo Senhor. A luta espiritual é que sempre estamos atrelados a desejos. Nunca haverá possibilidade de não termos desejos. Esqueça a palavra que diz: livre-se dos seus desejos, livre-se dos seus apegos. Não, você sempre terá apego. A não ser que você esteja morto, né? Você seja uma pedra, né? Então, o objetivo seria: eu vou existir como pedra. Mesmo a plantinha, ela vira-se para o sol, ok? Para buscar o sol, ela quer, deseja. Então, né? Inanimado, né? Se fosse esse o objetivo. Não, a gente sempre tem desejos. O caso é que são dois desejos: mundo ou Deus. Então, se nós temos desejos pelo mundo, é uma luta profunda, espiritual, né? Neste mundo, então, já disse aqui em outras oportunidades, né? Temos Mahamaya e Yogamaya, as duas faces da mãe, as duas faces da Shakti. As coisas que nos arrastam mais ainda para o mundo e as coisas que nos permitem ver uma saída. A saída para conhecer Deus. É uma luta. Não é? Nós aprendemos o modo sátivico de viver. É difícil viver. Por quê? Porque a nossa carne quer o rajásico, o tamásico. A nossa mente quer o rajásico e o tamásico. Os nossos condicionamentos, né? Nossos upadis, as nossas tendências, sanskaras, reclamam de nós um apego ao mundo, porque esse é o jogo do Senhor, nos prender aqui. Você pensa assim: poxa, mas isso parece coisa do diabo, né? Aqui não estamos trabalhando nessa perspectiva. Estamos trabalhando que nós somos agarrados numa luta. Que esse é o ponto aqui do Oceano Tadeu. Uma luta. Qual é o outro lado? Ascender para a devoção. Então, a vida nesse mundo é essa luta. Física e espiritual. Não se engane. Não se engane. É preciso trabalhar. Até mesmo para conseguir amor. Por Deus, sim. Porque nós temos amor naturalmente. Mas o direcionamento para amar a Deus exige esforço. E é luta. Terceiro dito do Oceano Tadeu de hoje: é melhor cantar do que ler. Cante. Dizem que aquele que canta não pensa maldades. Não é? Cantar do que ler. O nosso cantar está mais envolvido com emoção, não é? Está mais envolvido com sentimento. Você pode ler, né? Rei dos céus, Consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens, doador da vida, vem e habita em nós, purifica-nos de toda mácula e salva o bondoso as nossas almas. Você pode fazer isso com muita profundidade, com muita concentração e ser profundamente espiritual. Mas se você, com a mesma concentração, diz: Rei dos céus, Consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem, habita em nós, purifica-nos de toda mácula e salva, ó bondoso, as nossas almas. Possibilidade de você mergulhar mais no poder desta oração é grande, não é? Claro que nós podemos cantar assim frivolamente, né? Até artisticamente, até com o objetivo de só ser bonito. Sim, sem dúvida. Mas há um poder, né? Há um poder do sentimento quando cantamos, né? Então por isso que no Siri Siri Ramakrishna Katanita você vê tão constantemente
Sempre, quase todas as sessões, você tem o Kirtan, Sri Ramakrishna cantando. A gente lê e a gente tem a percepção do conteúdo espiritual das canções, que é maravilhoso. Mas lá naquela sala de alegria, eles estavam ouvindo Sri Ramakrishna cantar com a sua voz, que derretia pedras. Não é? Uma imagem aqui. Que era maravilhoso demais. Por quê? Porque a onda deste cantar é mais profundamente enraizadora da semente da devoção. Então é uma dica, que é dica do Santo Tadeu, né? Ser cristão, por exemplo, pode ter a oração de Jesus, né? Pegar o seu cordão de oração e cantar, né? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, pecador. Dizendo muito, muito firmemente como uma súplica ao Senhor. É muito positivo. Mas talvez você possa dizer: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, um pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, tem piedade de mim, um pecador. E aí nos divisores você pode dizer, né? Digno é, em verdade, bendizer-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada, toda imaculada e Mãe do nosso Deus, mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, sem corrupção, deste a luz, é o Deus Verbo, verdadeira Mãe de Deus, nós te magnificamos. Ou você pode cantar, né? Digno é, em verdade, bendizer-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada, toda imaculada e Mãe do nosso Deus, mais honrada que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, sem corrupção, deste a luz ao Deus Verbo, verdadeira Mãe de Deus, nós te magnificamos. Tem poder, né? Então, cantar pode ser bom, né? A vida divina não suporta o egoísmo. Verdade. A vida mundana precisa de egoísmo. A gente precisa centrar, né, nas nossas coisas. E precisamos, né, ter um senso do eu pequeno muito concreto, né? A minha casa, a minha família, as minhas coisas, as minhas contas. Não é verdade? Mas a vida divina, ela vai dissipando isso, porque ela vai dissipando a ideia de que você é o agente. Vai aumentando em nós a ideia de que somos instrumentos, de todo o universo de coisas que está ao nosso redor pertence a esse jogo do Senhor. Todos são seus instrumentos. Todos são parte desse mosaico do seu jogo. Então a vida divina, ela não pode ser mantida se o nosso senso de identidade é muito pequenininho, né? A gente precisa ampliar. Então o egoísmo é o problema, não é o senso do eu. O senso do eu é inevitável, ok? Você nunca deixará de ter senso do eu. Quem diz que você deixará de ter senso do eu, mente. Sempre terá o senso do eu, mas será o eu maduro. Ou o eu imaturo. Qual é o eu imaturo? Aquele que diz meu. Aquele que diz eu farei. Existe o eu maduro que diz eu sou um instrumento do Senhor. Né? Então, o que acontece com a vida divina? A vida divina é amor a Deus. Então, quando temos amor a Deus, a gente compreende melhor esse aspecto, né? Todos os aspectos da vida são formas de adorar o Senhor. E a busca pelo Senhor derrete o nosso egoísmo, né? A nossa vida toda sem Deus é egoísmo. Mesmo as nossas relações mais bonitas são egoístas. A gente quer a nossa felicidade aqui,
Então a gente está, né, atrás de circunstâncias que nos deixam acalentados. Ah, mas a busca por Deus não é isso, Marcelo? A gente não está querendo ser feliz? Sim, mas é uma felicidade realmente profundamente interior e desconsidera o fulano. Deixa de fazer sentido. Enquanto a felicidade do egoísmo, o fulano é fundamental. Ok? Muito bem. O último dito de hoje. Enquanto prestamos atenção ao lado negativo de várias pessoas que conhecemos, nós não encontraremos paz e arrependimento. Enquanto mantivermos em nós o pensamento da ofensa que nos foi causada por inimigos, amigos e familiares e vizinhos, nós não encontraremos paz e a quietude e viveremos em um estado infernal. Estado infernal. Viveremos em um estado infernal. Vou ter isso em mente, né? Um estado dentro de nós que é infernal. Esse é um ensinamento superior, né? Não é um medo de fagulhas no corpo, ok? É o inferno em nós. Sri Saradadev dizia exatamente a mesma coisa. Ela dizia, enquanto você não conseguir deixar de ver os erros nos outros, você não terá paz. É exatamente igual, né? Sri Saradadev disse isso nos anos 20, né? Aqui o Ancião Tadeu está dizendo isso nos anos, né, 40, 50, 70, 80, 90, 2000. Mas eu não estou aqui implicando que ele está copiando Sri Saradadev, definitivamente não. O que eu estou querendo dizer aqui é que flui a mesma lógica, tá? Que Ancião Tadeu e Sri Saradadev são muito parecidos, né? Pessoas revestidos da forma da humildade. Nunca foram assim, né? Os catedráticos, não. Você não vai ver a figura do Ancião Tadeu com o Pedalion debaixo do braço, né? Nem Sri Saradadev recitando passagens, né, dos textos definitivos desta ou daquela filosofia. Não. O que ela tinha na sua mente eram os ensinamentos do seu amado Thakur. E o que o Ancião Tadeu tinha na sua mente são os ensinamentos do Cristo. Não é? Então, como vamos conhecer paz se nós estamos sempre remoendo sobre as atrocidades que existem nas vidas? E, mais importante, como conseguiremos arrependimento se nós somos o juiz dos outros? Nós somos tão bons, por isso somos tão qualificados para ver o erro dos outros. Quando nos arrependeremos da nossa distância de Deus? Porque nós estamos tão preocupados com fulano, ciclano e beltrano, não é verdade? Que são tão malvados e perversos e burros e nojentos e, não é? Infiéis. E nós somos o quê? Em que posição estamos? Não temos paz. Porque não nos encontramos constitucionalmente como servos rendidos do Senhor, porque se tivéssemos feito, não estaríamos mais olhando para nada, não é verdade? Então não temos paz. Enquanto mantivermos em nós o pensamento da ofensa que nos foi causada por inimigos, amigos e familiares e vizinhos, nós não encontraremos paz e quietude e viveremos no estado infernal. Então, esse é outro ponto, né? As pessoas pisam na bola conosco, definitivamente. Se a gente não consegue passar adiante, ou melhor dizendo, passar adiante não, passar por cima, passar adiante nunca. Passar por cima, a gente está sempre preso a essa mesma mácula, não é? É necessário que a gente supere, porque senão mesmo que tenha passado, a gente continua lá, na mesma situação de dor. É claro que quando alguém trai a gente, quando alguém é injusto conosco, quando alguém nos fere, isso é horrível, é ruim. Mas a gente precisa reconhecer a passagem do momento da dor, entender que não existe mais, só existe aquela casquinha do ferimento. É uma lembrança. Mas se a gente ficar levando a nossa mente para ali, a gente sente até a dor física. Então é necessário que a gente consiga
transcender isso, não é? A gente se prende a essas vinculações, a essas coisas. E isso é mais danoso do que aquilo que foi nos causado. Uma hora a gente precisa poder olhar de fora. E só assim a gente vai escapar do inferno. Veja que coisa impressionante, não é? Por que conseguimos encontrar a capacidade de esquecer? Não esquecer no sentido de não punir aquele que comete um crime, não é isso, mas dentro de nós. Porque a gente encontrou uma coisa maior. O amor a Deus. Quando eu tive, por exemplo, meu período de ruptura lá com a igreja ortodoxa, na minha mente, e objetivamente falando, eu sei que muitas pessoas pisaram na bola comigo. Foram desonestos, né? E aquilo foi duro demais, porque era o coração da minha vida, era aquela relação com a igreja, aquele serviço. E quando aquilo tudo aconteceu, eu tive um ressentimento muito profundo pelas pessoas que provocaram aquele estado de coisas. Demorou bastante tempo para que eu pudesse ir refletindo e entender que, de todo o coração, aquelas pessoas são meus benfeitores espirituais. Porque me permitiram me desvincular de algo que embotava o meu relacionamento com Deus. Ainda que fosse muito sincero e muito bem intencionado, aquele meu tipo de conexão espiritual me mantinha distante da devoção. E hoje eu posso olhar para isso assim concretamente. Eu não estou desconsiderando nenhuma das pisadas de bola, nem que as pessoas realizaram, nem dizendo que não houveram as coisas desagradáveis. Mas hoje eu posso olhar com todo o meu coração e sinceridade como uma outra vida. Então não tem mais dor. Não tem mais dor nenhuma. E não tem mais nenhum desejo de que algo pudesse ter sido feito diferente. Não. É realmente como se eu olhasse para a vida de uma outra pessoa. E isso é graça de Deus. Mas trabalhar nesse sentido permite que essa graça, que é abundantemente distribuída por Deus a todos nós, possa ser percebida. Então possamos ouvir esses ditos do São Tadeu como dicas para uma caminhada mais saudável nesse mundo, como aspirantes espirituais, ok? Em nossa incessante luta. É isso, meus amigos. Então, foi hoje mais 5 ditos. Para mim, todos eles de muita importância. Eu espero que para vocês também, que cada um de nós possa conseguir trazer para sua vida a forma de tornar esses ditos plausíveis, e que a paz que nos é prometida pela nossa natureza seja realizada porque o amor cresceu. Tá bom? Então é isso, irmãos queridos. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.